Galera, tudo bom? A gente está agora no nosso ponto 5 e 6, que vai falar sobre buloscopia e crioscopia. Começa com você com uma imagem aqui, ó. Ele está jogando um sólido branco sobre asfalto lá, esse cara. Esse sólido branco aqui é o sal de cozinha, o NaCl, né? O que será que ele está colocando sobre o asfalto, né? Está temperando o asfalto? Qual que é a intenção disso, né? A gente vai explicar isso nessa aula. Bom, as propriedades coligativas, a gente já analisou a primeira, que é a tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor. A nossa próxima propriedade coligativa que vai ser analisada é a embuloscopia, que altera o quê? O ponto de ebulição. Então, meu ponto de ebulição, ele vai ser o quê? Ele vai ser aumentado. Isso é uma relação direta com a tonoscopia. Ó. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Então, a gente viu, ó, qualquer substância no estado líquido tem uma certa pressão de vapor. A gente tem uma pressão de uma maneira oposta, né? Que é a nossa pressão atmosférica, que no caso o nível do mar é de 1 atm. No momento, para eu conseguir aumentar essa pressão de vapor, eu preciso aumentar a minha temperatura. Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, minha pressão de vapor aumenta. E no caso da água pura, para ela conseguir entrar em ebulição, a minha pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, que no caso é de 1 atm. Então, para a substância entrar em ebulição, a pressão de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica. No caso da água aqui pura, esse valor vai ser do quê? De 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, essa curva preta aqui, quando é a minha água pura. Legal. A gente viu na tonoscopia que quando eu adiciono um soluto no volátil, a pressão de vapor diminui. Então, se minha pressão de vapor é menor do que da substância pura, a minha curva ela vai estar sempre abaixo, né? Sempre abaixo da substância pura. Então, para essa pressão de vapor chegar a 1 atm, não vai ser necessário mais 100 graus Celsius, vai ser necessário uma temperatura maior. Então, aqui vai ser, por exemplo, 105 graus Celsius, 102, 103, vai ser maior, né? Não vai ser mais 100. Então, a adição de soluto no volátil aumenta, né, a minha temperatura de ebulição por conta da diminuição da pressão de vapor. Beleza? Legal, né? Muito bom, então. Então, a substância entra em ebulição quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, e com a adição de soluto não volátil, a pressão de vapor diminui. Dessa forma, é necessário mais calor para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Foi isso que eu falei. Vamos lá pro próximo aqui, ó, que ele fala sobre o que? A crioscopia. Ó. Crioscopia vai ser o que? O ponto de fusão, a alteração do ponto de fusão. E o ponto de fusão, o que ele faz? Ele diminui. Vamos entender, vamos ver primeiro um vídeo. Nem é preciso ter vindo de terra quente, não, para sofrer com o inverno, porque ele é difícil para todo mundo. Olha só essa casa aqui, que cenário lindo, todo coberto de neve. Mas olha a estrada de acesso. A neve fofa dificulta a chegada até a casa. Para chegar até lá, só mesmo com carro com tração nas 4 rodas, ou se não a pé. Dá só uma olhada na situação. A gente vai andando e atolando aqui na neve, bem fofinha. Maurício tenta subir com o carro sem tração. O carro patina, derrapa, desliza e não tem jeito, não sobe. E não é fácil mesmo. Até carro tracionado escorrega na estrada congelada. É por isso que o sal é indispensável. Ele derrete a neve e evita que os caminhos fiquem escorregadios. Mas ainda assim, é difícil controlar o carro. No inverno é assim. Dificuldades, trabalho duro, mas o frio também proporciona momentos deslumbrantes, que acabam compensando o sacrifício. Bom, nesse vídeo aqui, não quero mostrar acidente de trânsito nem nada, a intenção é mostrar o quê? A adição de sal na estrada, né? Qual que é a intenção disso? Essa é a nossa pergunta inicial, né? A gente vai responder por conta da diminuição do ponto de fusão. Ó. Vamos dar uma olhada. Então a gente sabe, ó, a água, que no caso o ponto de fusão e ebulição é 0 e 100, respectivamente. Então, se eu tenho uma temperatura negativa, né, abaixo de 0, abaixo do ponto de fusão, ele vai ser de estado sólido, entre o ponto de fusão e ebulição, o estado líquido,
e acima do ponto de ebulição em estado gasoso, né? Se eu tiver 20 graus Celsius, estiver chovendo, água líquida, né? Legal. Se eu tivesse ali lá nos Estados Unidos, como que falou na reportagem, se eu tiver uma temperatura, por exemplo, de -5, não vai cair mais água no estado líquido, e sim a neve, né? Quando eu adiciono soluto no volátil, né? Quando eu adiciono o sal nas estradas, o que vai acontecer, né? Então, se eu estou numa temperatura -5, eu vou ter uma fina camada de gelo sobre esse asfalto. E isso faz escorregar muito mais. A gente não está acostumado a andar sobre o gelo, mas a gente vê em filme, né? Quando o pessoal entra no ringue de patinação, sem os patins, eles ficam escorregando, né? O gelo é muito mais escorregadio do que a água. A gente consegue perceber, por exemplo, você pegar uma pedrinha de gelo e colocar sobre sobre uma árvore, sobre uma pedra. A gente passa e ele desliza bastante, né? Então, sobre o gelo, esse deslizamento é muito maior, por isso que causa acidentes. Então a gente quer derreter essa fina camada de gelo, e para isso a gente adiciona o sal sobre a estrada. Então o que ele faz com o meu ponto de fusão? Ele diminui. Então meu ponto de fusão da água pura passa de 0 graus Celsius para, por exemplo, -10. Né? Então essa estrada que antes que tá a -5, né, permanece a -5, antes -5 era estado sólido. Agora com a adição de sal ele é o estado líquido. Então com isso eu acabo derretendo, né, essa fina camada de gelo. Então a adição de sal ele não esquenta o asfalto. Não faria sentido isso. Ele diminui o ponto de fusão, com isso acaba derretendo essa fina camada de gelo. Legal isso aí? Bacana, né? Bem útil isso aí. Legal. E o ponto de ebulição a gente viu aumenta também. Bom, o que eu mostrei para vocês até agora não explica o porquê. Só explica que sim, a gente percebe que isso acontece quando a gente olha, sei lá, ninguém jogaria sal, desperdiçaria sal sobre a estrada do nada, né? Isso realmente acontece e eu vou explicar o porquê, né? Para isso a gente vai ver uma simulaçãozinha aqui, ó. Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, nosso simulador da PET aqui, né? Sempre recomendo, é bem bacana. Então a gente tem um argônio aqui. Aqui é o estado líquido, aqui é o estado gasoso, onde todas as forças intermoleculares são quebradas no gás ideal, e aqui é o estado sólido. Para eu passar do estado líquido para o estado sólido, né, fazer essa solidificação, o que eu preciso fazer? Eu preciso resfriar, né? Diminuir a temperatura, diminuir a agitação. E a gente percebe, ó, que para acontecer essa solidificação, as moléculas elas precisam se organizar. Está vendo como elas estão organizadas bonitinhas? Ó, se a gente deixar na forma cúbica, olha que organização, né? E essa organização, quando a gente passa do estado líquido para o gasoso, organizando as moléculas, é chamado de um processo de empacotamento. Tá? Então esse empacotamento ele acontece de uma maneira bem ordenada. Agora imagine o seguinte, ó, se eu tivesse aqui no meio solutos aqui, ó, né? Esse soluto não volátil aqui no meio desse empacotamento, não ia acabar desorganizando o meu sólido? Sim, né? Ia ficar bem mais organizado, seria bem mais difícil de organizar. Então você precisaria retirar mais energia, teria que ser uma temperatura menor. Então, por conta do soluto atrapalhar esse empacotamento, é necessário uma temperatura menor para transformar no estado sólido. Então, por isso que a minha temperatura de fusão acaba diminuindo. E aqui eu queria mostrar um negócio legal para vocês da água aqui, ó. Olha a água líquida aqui, né? Agora olha a água sólida. A gente percebe que a água no estado sólido ele ocupa um espaço maior, né? Olha lá, líquido e sólido. O sólido ocupa um espaço maior. E por esse motivo, do sólido ocupar um espaço maior do que o estado líquido, o gelo flutua, né? A água sólida flutua. Isso não acontece na maioria das substâncias, né? A maioria das substâncias, o estado sólido é mais denso que o líquido. A gente vê aqui no neônio, ó, olha o estado sólido, olha o estado líquido. O estado líquido ocupa um maior espaço. Isso é normal, isso geralmente acontece isso. E na água não, ó. Na água o estado sólido ocupa um maior espaço. Isso é bacana, né? Aqui não forma, tá de uma maneira perfeita, né? Mas acaba formando hexágonos perfeitos quando a gente tem a água no estado sólido. E esse empacotamento é bem organizado, por isso que acaba atrapalhando, né? Isso é legal, é uma exceção, tá? O estado sólido ser menos denso que o estado líquido. Bacana? Voltando aqui para os slides, a gente já analisou 3 propriedades coligativas, a tonoscopia, emuloscopia e crioscopia. Eu quero que vocês coloquem em mente o seguinte, para vocês entenderem essas 3 propriedades, pensa sempre assim, ó, é o quê?
A adição de soluto não volátil deixa o quê? Mais difícil. Aí você olha e fala assim, pô, Gerson, como assim, né? Deixa mais difícil. Vamos pensar na pressão de vapor. Fala do quê? De evaporar. Se eu falo para vocês que fica mais difícil de evaporar, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Diminuir, né? A pressão de vapor vai ser menor, eu vou evaporar menos, mais difícil de evaporar. Se eu falo da temperatura de ebulição, eu falo assim, é mais difícil ebulir. Eu vou precisar de uma temperatura maior ou menor? Vou precisar de uma temperatura maior, fica mais difícil de entrar em ebulição. E quando eu falo para vocês, ó, analisando o ponto de fusão, né? Vai ficar mais difícil congelar. Se é mais difícil congelar, o que vai acontecer com o meu ponto de fusão? Ele acaba diminuindo. Então, ele desce. Então, assim, pensando nessa parte que é mais difícil na minha propriedade coligativa, a gente consegue analisar todos, certo? Não precisa decorar, só entender. Legal? Vamos lá para um exercício aqui, ó. Então, ele fala aqui, ó. Ao nível do mar, uma solução aquosa de cloreto ou de sódio, vamos lá, tem temperatura de ebulição igual da água pura. Não, a temperatura de ebulição fica mais difícil, então a temperatura de ebulição é maior. Aumenta a temperatura de ebulição. O ponto de congelamento é superior da água pura. Então, se ficar mais difícil congelar, eu preciso de uma temperatura mais baixa, né? Então, vai ser inferior. Inferior. Legal. Tem o mesmo número de partículas que uma solução de cloreto de alumínio. Também não. Cloreto de alumínio é a L, Cl3. Ele em contato com a água, ele vai formar o Al3+, mais 3 Cl-. E o NaCl, ele acaba formando só o Na+, mais o Cl-. Então, a gente libera 2 cloretos a mais, né, no cloreto de alumínio. Então, o número de partículas de cloreto de alumínio vai ser maior. Então, também não. Tem um ponto de ebulição maior do que da água. O ponto de ebulição fica mais difícil quando adiciona soluto não volátil, então vai ser maior. Então, a alternativa correta D. Não conduz corrente elétrica, mentira, conduz corrente elétrica, né? Com a adição de sais em água, a gente tem íons livres, o que acaba acontecendo de conduzir a corrente elétrica. Beleza? Bom, tem um gabarito aqui, 3 exercícios na sequência para vocês fazerem. Qualquer dúvida, no próximo vídeo tem os exercícios corrigidos, é só ir lá e assistir. Beleza? Valeu, obrigado pela atenção, até a próxima, tchau, tchau.